Nós vimos em uma videoaula passada que o C e o C++ imprimem verdadeiro como 1 e falso como 0. Na verdade, isso vai além. C e C++ consideram que o valor 0 é falso e qualquer outro valor é verdadeiro. Ou seja, para o C++, o 5, o caractere A e o valor em ponto flutuante 3.2 são todos verdadeiros, né? Como ilustrado na tela com o programa que testa justamente esses valores. Observe o resultado da execução e esse resultado independe do compilador C ou C++ e do hardware e do sistema operacional. Se você fizer o teste aí na sua casa, vai obter exatamente os mesmos valores. Na verdade, isso é tudo culpa do hardware. O C e o C++ foram implementados com a filosofia de buscar otimizar ao máximo os recursos oferecidos pelo hardware. Essas linguagens, elas foram implementadas, por exemplo, para poder desenvolver sistemas operacionais. Então, tendo isso como base, o C e o C++ tentam tirar o máximo possível de proveito do hardware, incluindo os processadores. A grande maioria dos processadores possuem, de uma maneira ou de outra, instruções que fazem com que, se uma variável em um dado registrador for 0, então o programa é desviado para um outro conjunto de instruções, que é basicamente a nossa estrutura condicional. Mas notem que, na verdade, no processador, o teste é feito para avaliar se uma determinada variável é 0. Se for 0, desvia o código. Se não, continua a sequência normal de código. O C e o C++ simplesmente se aproveitam dessa operação de desvio do processador, jump 0 nos x86, por exemplo, e branch equal em ARM, para implementar as estruturas condicionais. Então, o compilador ele vai transformar os testes lógicos em testes que, na verdade, simplesmente verificam se uma dada variável é ou não 0. Esse é um recurso interessante, que pode tornar o código mais legível e eficiente, mas ele tem um impacto adicional. Veja o exemplo na tela, em que eu declaro duas variáveis m e n. E, na hora que eu declaro, eu atribuo os valores 0 e 1, respectivamente, para cada uma delas. Na sequência, eu faço uma comparação. Se m vale 1, notem que m foi definida como 0. Faço outra comparação na sequência. Se n vale 0, notem que n foi definida como 1. Observe a saída do programa me informando que m vale 1. E quando imprime o valor das variáveis, eu tenho que m vale 1 e n vale 0. O que aconteceu? Eu não comparei. Eu atribuí os valores. Ao invés de usar o igual para fazer comparação, eu usei um único igual. Então, eu fiz uma atribuição. Eu simplesmente disse, olha, se o m receber 1, e aí o m vai receber 1, ele vai testar se é 1, é verdade. Isso é sempre verdadeiro. Eu testo em seguida se n recebe 0, que é 0. Ou seja, se 0 é verdadeiro, e aí é falso. Então, esse segundo if aí nunca vai entrar no bloco condicional. Então, perceba, esses são erros muito comuns. Você substituir a atribuição com uma comparação. Tome cuidado com isso. Bom, continuando, em uma videoaula passada, nós verificamos que os valores em ponto flutuante são representados de forma aproximada no computador. O que acontece se quisermos fazer uma comparação exata de valores em ponto flutuante? No exemplo em tela, nós temos um programa simples que apenas verifica se o dobro de uma variável que vale 1.1 é igual a 2.2. Esperamos, obviamente, que este teste seja verdadeiro, mas não é isso que ocorre.
Pode até ser que no seu hardware, no seu SO e no seu compilador isso fique verdadeiro, mas no meu deu errado. E se no seu der certo com esses valores, é muito fácil encontrar outras situações, mexendo com esses valores aí, em que o resultado vai ser parecido, ou seja, você vai encontrar uma situação de erro quando se esperava que desse verdadeiro. Isso ocorre por causa da forma de representação aproximada, né, dos números em ponto flutuante. Para resolvermos isso, nós precisamos considerar uma margem de erro nessas comparações. Assim, ao invés de verificarmos se uma dada variável vale 7,5, por exemplo, eu verifico se essa variável menos 7,5 é menor que um certo erro. Como esse cálculo ele pode gerar valores negativos, a gente usa o resultado dessa subtração em módulo. E aí no programa ao lado, nós temos exatamente aquele código anterior, corrigido agora para considerar uma faixa de erro. E aí, o resultado do teste agora é verdadeiro, né, como a gente esperava. Essa faixa, obviamente, pode ser adaptada, de acordo com o problema e o tipo de ponto flutuante sendo utilizado, né, mas fica aí o alerta. E com isso, nós terminamos nossa videoaula sobre estruturas condicionais, né? Na próxima, nós entramos em estruturas de repetição. Aguardo vocês.